A gente vai falar um versículo que está em 1 Coríntios 6:12. Mas antes eu peço que vocês possam se inscrever no canal, curtir, comentar, colocar um pedido de oração que eu sempre estou olhando. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Aqui fala que nós podemos tudo. As pessoas acham que por nós sermos cristãos, nós não podemos fazer nada. Mas pelo contrário, nós somos livres por meio do sacrifício de Jesus na cruz. Mas quando temos a Cristo, a Bíblia bem fala, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. No caso, tudo eu posso fazer. Mas não é porque eu posso fazer tudo que eu vou fazer. Esses dias eu estava em um lugar e eu estava falando da palavra de Deus. Alguém me perguntou assim, Bia, é pecado beber? Aí eu falei assim, eu não bebo. Aí a pessoa, mas é pecado beber? Aí eu falei assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu não bebo porque eu não me sinto bem de beber. Sobre moderação, sabe? Porque nós temos que entender os nossos limites. Tem coisas que a gente não vai fazer porque a gente entende os nossos limites. Eu não me sinto bem, mas tem pessoas que são cristãos que bebem vinho. Mas eu não vou dizer que é pecado, sabe? Porque a Bíblia fala que tudo eu posso, mas não é porque tudo eu posso que eu me convém fazer. Quando nós temos o Espírito Santo, ninguém precisa falar pra gente o que a gente deve ou não fazer. Porque o próprio Espírito Santo testifica, o próprio Espírito Santo nos convence. Como o próprio Jesus fala, o Espírito Santo que enviaria o Espírito Santo porque ele ia nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então nós nos convencemos, é o próprio Deus, o Espírito Santo que habita em nós. Mas quem não tem o Espírito Santo age conforme a carne, com os prazeres da carne. Mas quem vive pelo Espírito vive conforme o Espírito. É como um doce. Pense um doce. É lícito você comer um doce, né? Você pode comer o doce. Se você está querendo perder calorias, para perder gordura, comer aquele doce não convém ao seu objetivo de saúde. Porque você sabe que aquele doce pode fazer você ganhar algo que você não quer. Mas não que seja errado você comer um doce, mas você sabe que aquele doce pode te prejudicar. Então, a gente também não pode ser objeto de tropeço para as pessoas, né? Porque eu fico pensando assim, quem não é firme na fé, vê uma pessoa que é da igreja bebendo, muitas vezes pode servir de escândalo, sabe? E não só isso, mas muitas outras coisas que nós fazemos pode servir de escândalo e fazer com que as pessoas se afastem. A gente, como servo de Deus, a gente tem que aproximar as pessoas de Cristo. Então, se a gente faz algo como as pessoas do mundo, quem não entende, quem não tem um entendimento, se escandaliza. Então, a gente tem que viver, nós temos que viver da forma que a Bíblia diz. Mas também a gente não pode usar desse versículo, como tem muitas pessoas que usam, eu posso fazer tudo. Mas a Bíblia fala que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Mas eu posso fazer tudo. Então, assim, as pessoas usam desse versículo como você é liberal, tudo você pode fazer, que não é pecado, isso e aquilo. Mas não é sobre isso, gente. A Bíblia, ela exorta. Se o evangelho que você segue não te confronta, não é o verdadeiro evangelho. Porque o verdadeiro evangelho te confronta, exorta. Então, o evangelho de Jesus é assim, gente. O evangelho da Bíblia é assim. O próprio Jesus, ele falava na cara dos fariseus: vocês são filhos do diabo, raça de víboras. Então, é exortação. Quando nós lemos a palavra, nós somos confrontados pela palavra. E é sobre isso, nós temos que ser confrontados pela Bíblia. O evangelho, muitos estão pregando o evangelho que amacia o ego. Mas isso não é o verdadeiro evangelho. Porque quando a gente examina as escrituras, a gente vê que o evangelho confronta. Quantas vezes eu já fui confrontada pela palavra? Quando eu li a palavra, eu falava, meu Deus, provérbios mesmo, gente. Provérbios mesmo é cada tapa na cara que eu tomo. E assim é sobre isso, realmente. A Bíblia confronta, a Bíblia é sobre confronto. Deus, ele não quer que a gente se acomode. A gente tem que ser confrontado. Então, o evangelho que muitos estão querendo pregar hoje é o evangelho que você pode fazer tudo. Venha como você está e fique como você quiser. Não, a Bíblia não fala isso. Venha como você está, que Deus irá transformar você. Mas não fique da mesma forma. Porque como você está em Cristo, você permanece da mesma forma que você era sem Ele. Porque Jesus, ele liberta, gente. A palavra de Deus fala o quê? Conhecereis a verdade vos libertará. Quando você conhece Jesus, ele te liberta de todos os seus vícios. Mas se você se mantém com os mesmos vícios que você tinha antes de Jesus, você não foi liberto ainda. Então, a gente tem que se aprofundar na palavra de Deus, porque o Espírito Santo se o Espírito Santo realmente está dentro de você, como o apóstolo Paulo fala, ele irá te discernir, ele irá te guiar para fazer
o que o Espírito acha certo, o que convém o Espírito fazer. Se você vive pelo Espírito, mas se você vive pela carne, se você não tem o Espírito de Deus, você já está entregue às paixões do mundo. Então é isso, gente, que vocês reflitam nessa passagem e que Deus abençoe grandemente a vida